primeiro que eu gostaria de estudar com você nesta noite é o aspecto da redenção, ok? Redenção. Então vamos lá. A palavra redenção, ela traz para nós a ideia de que um preço foi pago para que alguém fosse liberto, ok? Então veja, você pensa em alguém condenado, um escravo, por exemplo, tá? Existe um preço para que esta pessoa ganhe a liberdade. E este preço é pago pelo Redentor. Então, quando nós falamos sobre redenção, este preço, este pagamento feito para que alguém seja liberto, nós podemos pensar, por exemplo, para haver redenção, tem que haver o remidor. Quem é o remidor? Aquele que paga o preço, ok? É necessária essa pessoa. Também aquele que será redimido, lógico. É ele quem precisa ser liberto. E nós temos também a necessidade do pagamento para a remissão. Porque se houve o pagamento, qual que é o valor? Colossenses, capítulo 1, versículo de número 14, nós aprendemos assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que é remissão? O pagamento, perdão dos nossos pecados. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão. Se Jesus, ele pagou o preço para que alguém fosse redimido, para que alguém fosse liberto, a pergunta que fica é: liberto do quê? E este valor que foi pago para quem? Eu creio que sejam boas perguntas que a gente pode fazer pensando neste aspecto de redenção. O único que pode pagar o preço seria alguém que não é como ele. Não é como ele? Como assim? Alguém que não seja pecador. Porque se ele tem uma dívida e esta dívida é o fato dele ser um pecador, um outro pecador não poderia pagar o preço. Por que não pode pagar? Porque essa pessoa também necessitaria de redenção. Necessitaria que alguém pagasse o preço por ele. Bom, aí nós encontramos a figura maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele, por ser perfeito, por não ter se contaminado, inclusive no versículo 19 de 1 Pedro, que nós lemos capítulo 1, nos diz, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, ele não precisa de redenção para ele, mas ele pode proporcionar, não pode, na verdade, ele é o único que proporciona a redenção. Para quem que ele pagou o preço da redenção? Quem que recebeu esse pagamento? Bom, você vai encontrar pessoas dizendo que Jesus Cristo pagou o preço para o diabo. Na realidade, o preço para que aquela alma seja liberta foi pago para Deus, o Pai, o justo juiz, que ama, mas o amor dele anda junto com justiça. Caminham juntos. Deus ama, mas ele tem que punir o pecado. Veja que interessante também. O pecado que o homem cometeu foi no Jardim do Éden. E como Deus é um Deus eterno, este pecado não poderia ser pago por alguém que não fosse eterno, somente Deus. Porque é por toda a eternidade o pecado. Então o Deus eterno, ele se fez homem, ok? Ele se fez homem, morreu no nosso lugar, para que este pecado eterno
ele pudesse, então, ser perdoado, para que o homem pudesse ter vida eterna. Entende? Detalhe, quando a gente lê o Antigo Testamento, pensando ali, por exemplo, de Boaz, que num determinado momento ele foi um remidor, a gente encontra nos livros do Antigo Testamento algumas condições do remidor. Por exemplo, ele teria que ser uma pessoa que não precisasse de remissão. Jesus não precisa de remissão. Por quê? Porque ele não é pecador. Então, perfeito. Outro detalhe. Teria que desejar remir. Então, veja, a pessoa ela poderia remir, mas se ela não quisesse remir, ninguém poderia obrigá-la. Mais uma vez a gente pode ver esse aspecto na pessoa de Jesus. Ele desejou morrer em nosso lugar. Ele não brigou com o Pai. Ele se colocou à disposição, antes mesmo da fundação do mundo, para que pudesse ser oferecido como nosso sacrifício. Um detalhe também muito interessante é que o remidor, ele deveria ter condições para remir. Quando a gente pensa em condições, é pagar o preço, cada um dentro da sua realidade. No caso de Jesus Cristo, as condições que ele teria que ter, e ele teve e tem de maneira perfeita, é o fato dele não ser pecador. E por ele não ser pecador, ele pode se entregar no lugar de todo aquele que nele crê. Na verdade, ele se entrega por todos, mas é válido para aquele que nele crê. E um detalhe, eu deixei por último esse daqui, das características do remidor que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, é a seguinte: o remidor, ele deveria ser parente, ele deveria ter um grau de parentesco para remir determinada pessoa. É muito interessante que Jesus Cristo, ele também cumpriu esta necessidade para se tornar o remidor. Como assim? É que ele se tornou o nosso parente. E se não bastasse ele ter condições de remir, ele desejar remir e não precisar de remissão, por ele não ser pecador, então ele não precisaria que ninguém o remisse, ele também se tornou o nosso parente quando ele se fez homem. Como a Bíblia, ela se encaixa, tudo perfeito. E Jesus se fez homem e ele nos remiu. Ele pagou o preço. Ele foi até a cruz. Tudo isto por amor. Infinito amor, perene amor,